Capítulo 12 de O Mulato, de Aloísio Azevedo. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Sacioto. Os dois viajantes afastaram-se diversamente, impressionados da tapera. Manuel tentara por 2 vezes uma conversa que não vingara no ânimo acabrunhado do companheiro. Raimundo respondia maquinalmente às palavras do outro. Ia muito a pensar no seu passado, e com a dúvida desse passado e a certeza de seu bastardismo, veio-lhe uma estranha suscetibilidade. Agora, e não sabia por quê, precisava de uma explicação cabal de tudo o que se passara. Queria que Manuel dissesse bem claro o motivo que o levou a recusar-lhe a filha. Raimundo desejara penetrar em seu passado, estudá-lo, conhecê-lo a fundo, mas encontrara todas as portas fechadas e mudas como pedras de sepultura. Bateu, tornou a bater, nenhuma voz. Todavia, restava-lhe ainda um recurso. Era tentar Manuel, forçá-lo, se preciso fosse, meter ombros para poder entrar. E tão dominado ia por estes pensamentos que às vezes parava esquecido o cavalo, e ao passar pela cruz nem só não deu por ela, como pelo guia, que pôs-se logo a caminho. Meu amigo, gritou-lhe Manuel, isto também não vai assim? Despeça-se deste lugar. E apeou-se para depor aos pés da cruz um galho de murta. Raimundo voltou atrás e, depois de um grande silêncio, fitou o companheiro e perguntou-lhe vagamente, externando um pedaço do pensamento que o dominava: ela será, porventura, minha irmã? Ela quem? Sua filha. Manuel compreendeu a preocupação de Raimundo. Não. Raimundo tornou a mergulhar na dúvida e nas conjecturas. E no fundo escuro desse oceano procurava desesperado o motivo da recusa de Manuel, como se procurasse um objeto no fundo do mar. E sua inteligência, outras vezes tão lúcida e perspicaz, pressentia-se agora as apalpadelas, as tontas, quase sem fôlego nas trevas impenetráveis e misteriosas de sua vida. E de tudo isto vinha-lhe um grande mal-estar. Depois da recusa do pai, Ana Rosa tornara-se para ele uma felicidade indispensável. Já não podia conceber a existência sem a doce companhia daquela mulher fresca e bonita, que, no seu desejo estimulado, aparecia com 1000 formas novas de sedução, a lembrar-lhe todas as atitudes felizes do amor. E na sua imaginação de namorado acariciava ainda essa ideia que fora sua companheira, que dormira todas as noites com ele e que agora procurava ir-se embora com as desculpas banais e comuns de uma amante enfastiada. Desejava Ana Rosa, habituara-se a julgá-la sua, ligara-a pouco a pouco a todos os seus projetos, sonhara-a junto de si, na intimidade de sua vida, no conchego de seu lar, governando sua casa, enchendo-a de risos e cantos, povoando o seu leito de um amor bom e honesto. E agora, desgraçado, olhava para tudo isso como o criminoso olha através das grades da prisão para os burgueses que passam na rua muito satisfeitos da vida, fumando charutos ao lado da mulher e dos filhos. E Raimundo sentia perfeitamente que aquela insistência de Manuel em negar-lhe a filha, longe de afastá-lo de Ana Rosa e destruir seus projetos de felicidade, mais e mais o aproximava dela, ligando-a cada vez mais ao seu destino e segredando-o do resto da sociedade. Ela, porventura, alguma moléstia secreta que levasse o médico a proibir-lhe o casamento? Será talvez algum defeito do organismo? Com efeito, o senhor tortura-me com as suas perguntas. Creia que, se eu pudesse dizer-lhe a causa de minha recusa, tê-lo-ia feito desde o princípio. Porém, Raimundo não pôde mais conter-se e disparatou: mas o senhor pode calcular perfeitamente o meu estado de desassossego e ansiedade. Ora esta! Não se diz assim, sem mais nem menos, a um rapaz que vem pedir legítima e conscienciosamente a mão de uma senhora que a autorizou a isso. Não a dou porque não quero. Porque não quer? Por que mesmo? É boa. Essa recusa, desculpe a expressão, disparatada, encerra em si uma ofensa direta à minha dignidade. O senhor há de concordar que me deve uma resposta, seja ela qual for,
uma desculpa, uma mentira muito embora, mas com todos os diabos é necessário uma razão qualquer. Se me dissesse: oponho-me ao seu casamento porque antipatizo solenemente com o seu caráter, sim, senhor, não seria uma razão, mas estava no seu direito. Porém, o senhor... Perdão, eu não podia dizer semelhante coisa, depois de o ter por várias vezes elogiado e ter me declarado, como repito, seu amigo e seu apreciador. Mas então, se é meu amigo, que diabo? Diga-me a razão com franqueza. Tire-me de uma vez este maldito inferno. Diga-me o motivo de sua recusa, seja ela qual for. Ainda que uma revelação esmagadora, aceito tudo, menos a dúvida, porque isso tem sido grande tormento de minha vida. Prefiro mudar de sofrimento. Com esse já cansei. Vamos, diga, é favor. Por aquele que caiu ali assassinado. E apontou com direção à cruz. Era seu irmão e meu pai. Pois bem, por ele peço-lhe que me fale com franqueza. Se sabe alguma coisa de minha vida ou da de meus pais, conte-ma. Então serei tão desprezível a seus olhos que não lhe mereço uma explicação? Não, não, ao contrário, senhor Raimundo. Eu levaria muito em gosto o seu casamento com minha filha, no caso que isso se pudesse realizar. E só peço a Deus que lhe depare um marido possuidor de suas boas qualidades e de seu saber. Porém, creia eu, como bom pai, não devo de forma alguma consentir na sua união com Anica. Cometeria um crime se assim procedesse. Com certeza algum parentesco de irmão entre eu e ela. Não, já lhe disse que não há. Pensará o senhor que sou doente, que tenho alguma moléstia ruim, que transmitisse a meus filhos na massa de meu sangue. Pior do que a moléstia que se transmite no sangue, porque o seu mal transmite-se também no nome. No nome, disse Raimundo, parando o cavalo. Algum crime abominável de meu pai? Não, não é um crime. Então que é? Diga, vamos, diga, por amor de Deus. E o senhor promete não se ofender? Juro. Depois de algum silêncio, que valeu uma eternidade para Raimundo, Manuel disse resolutamente: é porque o senhor é mulato. Mulato? Eu? E Raimundo tornou-se lívido. É verdade, infelizmente, disse Manuel em ar de confidência. Vê o senhor, não é por mim, mas é pela sociedade, é pelos descendentes, é por tudo mais. A família de minha mulher é muito escrupulosa a esse respeito e, como ela, é todo Maranhão. Concordo que seja uma asneira, concordo que seja um prejuízo tolo, mas o senhor não imagina a prevenção que há por cá com este negócio de cor. Nunca me perdoariam um tal casamento. Além disso, para realizá-lo, teria de quebrar a promessa que fiz à minha sogra de nunca casar a Anica com o senhor, que aliás é muito digno, mas que todos no Maranhão sabem que foi forro à pia. Eu? Ora essa! Sim, meu estimável sobrinho, o senhor. Pesa-me dizê-lo e não o faria se não fosse obrigado, mas o senhor é filho de uma escrava e nasceu também escravo. Raimundo abaixou a cabeça e reprimiu os soluços. E ali, à sombra das árvores seculares, por entre cuja folhagem filtravam-se alguns raios da lua, ia Manuel soltando como machadadas os episódios da vida de Raimundo, rápidos e esmagadores. Pode continuar, disse Raimundo, quando Manuel hesitou narrar algum fato mais transcendente. Continue, conte o resto dessa história nojenta, dessa porcaria, que suponho ser o único no Maranhão que não a sabe. E durante o caminho Manuel contou fielmente tudo o que sabia da história de Raimundo. Porém, minha mãe? Perguntou este afinal. Minha verdadeira mãe, que fim levou? Morreu? Mataram-na? Venderam-na? O que fizeram dela? Nada disso. Soube há pouco que ainda vive. É aquela pobre idiota de São Brás. Meu Deus, disse Raimundo, querendo voltar à tapera. Que é isso? Vamos, nada de loucuras. Voltará em outra ocasião. E calaram-se ambos. Raimundo, aborrecido e infeliz, sacudia a cabeça com desânimo, vergado sobre o cilim, sem dar uma palavra,
perdido numa grande má vontade por tudo e por todos. Naquela alma enérgica, leal, limpa, penetrou uma sombra de desânimo e raiva. Sujou-a. A ideia do suicídio, que até aí lhe parecera a ação mais ridícula, mais pulha, mais estéril, praticada pelo homem, acudia-lhe agora pronta à memória, como um beleguim depois de uma falência. Suicidar-me? Eu? Gritou-lhe de dentro a consciência com orgulho. Não, porque não quero. Uma revolução enorme operou-se então no ânimo de Raimundo. As ideias iam e vinham e atiravam-se de encontro aos seus princípios sólidos de moral e de ciência, como no oceano a tempestade atira as vagas contra rochedos. E a flor das águas encapeladas boiava, inchava, uma palavra enorme e estúpida como um defunto: mulato. Esta palavra crescia horrivelmente em sua imaginação, crescia como uma nuvem negra que tapava todo o seu passado. Ela só formava uma ideia imensa que alastrava como um parasita até matar todas as outras ideias. Esta palavra explicava todos os mistériozinhos que a sociedade do Maranhão tinha para Raimundo. Explicava tudo: a frieza de certas famílias tolas a quem visitava, a conversa cortada no momento em que ele se aproximava, as reticências dos que falavam-lhe sobre o passado, a reserva e a cautela dos que conversavam com ele, os sustos de quem, por descuido, discutia em sua presença questões de sangue, a razão por que dona Amância lhe oferecera um espelho e dissera-lhe: ora, mire-se, e até o motivo por que em sua presença chamavam de meninos os moleques da rua. Enfim, aquela palavra vinha explicar tudo, deitar os pontos nos is, vinha negar-lhe o bem-estar de sua própria pátria, porque ele era um mulato. Ora, aí está. Vinha dizer-lhe: aqui, desgraçado, nesta terra em que nasceste, não podes amar senão uma negra, sabes? Tua mãe foi uma escrava, mas a natureza não criara cativos. Fizeram-no os homens. Fizeram esses desgraçados que haviam de produzir outros mais desgraçados, peste de traficantes, raça maldita de especuladores. E naquela alma transparente e bem intencionada, naquele caráter bom e honesto, nasceram, como uma ninhada destruidora, o ódio, a vergonha, o desânimo, a vingança e a miséria. E no seu ódio imenso, implacável, envolvia sua terra, porque era estúpida e fútil; o governo, porque consentia na escravatura; os portugueses, porque a tinham introduzido no Brasil; os jesuítas, porque a protegeram; enfim, seu pai, porque o fizera nascer escravo, e sua mãe, porque colaborara nesse crime. O que tinha vindo ele fazer ao Maranhão? Perguntava consigo, nesta espécie de colônia portuguesa muito pulha, cheia de intrigas, de vaidades ridículas, de orgulhos encebados, de mulheres hipócritas, de ambiciosos vulgares, de políticos reles. O que tinha vindo fazer aqui? Ele que sempre fora feliz longe dessa província de borra, ele que nunca experimentava indelicadezas e desgostos, como os sentia agora? O que viera fazer aqui? Isto: encher-se de miséria, buscar a certeza de que era um pária, um mulato que ninguém quer em casa, um ente detestado, um homem a quem não vale a boa educação, o bom caráter, a ilustração, a moral e a delicadeza. E Raimundo lembrava-se das palestras peculiares ao Maranhão, das portas de botica, das intrigas que lhe chegavam aos ouvidos, dos juízos que faziam dele um burro, um pedante. Gosto que estes impostores venham ao Maranhão para nós lhe quebrarmos a proa. E tudo isto, a que ele nunca ligara importância, mesmo porque só lhe chegava aos ouvidos em pinguinhos, ameaçava agora enorme aguaceiro. Gota a gota a nuvem negra formara-se. E sentiu um grande desejo, uma necessidade de amar, de ser amado, formar uma família e um abrigo onde se pudesse esconder da maldita sociedade, mas só queria para junto de si Ana Rosa. Desejava como por um direito e, conhecendo a suposta superioridade dela, exigia com muito mais ardor. Chegaram à casa. Raimundo ardia de impaciência por se meter em seu quarto, fechar-se por dentro, ficar inteiramente só
e conversar à vontade com a consciência, dizer-lhe impropérios, lançar-lhe acusações e chorar. Logo que chegou, entrou no quarto sem cumprimentar ninguém e fechou-se por dentro com um ruído grosseiro de fechadura que poucas vezes funciona. Parou junto à mesa, no escuro. Acendeu um fósforo. Apagou-se, segundo, terceiro, o quarto ardeu bem. Porém, Raimundo ficou a olhar abstratamente para a flama azul, distraído, torcendo entre os dedos automaticamente a madeira, que ardeu até chamuscar-lhe as unhas. Deixou cair o resto do fósforo no chão e ficou imóvel no escuro, a cismar, perdido na sua preocupação. É que tinha chegado à porta de uma gruta enorme, sombria, desconhecida para ele. Mulato. E não se animava a entrar, olhava com medo para dentro, via um labirinto muito esgalhado e deixava-se ficar à porta procurando distrair o espírito com os objetos externos. Diabo! Exclamou, voltando a si no fim de 5 minutos, e acendeu a vela. Assentou-se à escrivaninha, vestido de chapéu na cabeça e sacudindo com impaciência nervosa a perna. Tomou distraidamente a pena, embebeu-a repetidas vezes no tinteiro e rabiscou inconscientemente as margens dos jornais que tinha ao alcance da mão. Desenhou, com uma pachorra preocupadíssima, um sino Salomão muito irregular e, como se estivesse pensando no que desenhava, emendou-o, corrigiu-o, fez um novo sino, outro, mais outro, encheu uma margem de sinos, porém de repente passou o dedo por tudo o que fizera e empurrou com tédio os jornais. Diabo! Exclamou novamente, como quem procura embalde a solução de algum problema, e pôs-se a fitar com a máxima atenção a chama da vela, como se aí estivesse a grande solução de tudo. Depois tomou maquinalmente um invólucro de cigarros que estava abandonado sobre a mesa e com ele ficou bom tempo a brincar, quebrando as estalactites de estearina, até que o papel, por muito embebido de cera, ardeu de repente e foi lançado ao chão, ficando Raimundo a quebrar com o dedo a cera quente e branda da vela, com o cuidado e atenção de quem faz um serviço muito importante. Entretanto, a idéia trabalhava-lhe dentro da cabeça. Diabo! E repetia insensivelmente as palavras de Manuel. É porque o senhor é mulato. Mulato! Ora essa! E eu que nunca me lembrara de semelhante circunstância. E acusava-se de frouxo, de não ter dado boas respostas na ocasião, não ter reagido, provado que Manuel estava em erro e que ele, Raimundo, não ligava a menor importância a semelhante futilidade. Acudiam-lhe agora respostas magníficas, verdadeiros estiletes d'aço, com que aniquilaria o adversário. E, argumentando deste modo, Raimundo repetia mentalmente o caso, dando para si um outro papel mais brilhante, enérgico, cheio de palavras fortes e esmagadoras. Afastou a cadeira da secretária e escondeu por muito tempo o rosto nos braços dobrados sobre ela. Quando levantou a cabeça, reparou pela primeira vez em uma litografia vulgar de São José que sempre estivera ali na parede de seu quarto. Raimundo examinou minuciosamente o santo, com seu colorido detestável, o menino Jesus no braço esquerdo e com uma palma na outra mão. Surpreendeu-se de vê-lo ali. Em dias de despreocupação, nunca reparara para aquela litografia e daí recordou-se de ter visto trabalhar um prelo litográfico na Alemanha, depois pensou nos processos do desenho e afinal no São José, na religião. E acudiam-lhe ao espírito coisas inteiramente indiferentes. Lembrava-se de um homem muito vermelho e suado que vira na véspera conversar sobre Napoleão Bonaparte com um lojista da rua de Nazaré. Diziam muita asneira, e a imagem do lojista vinha-lhe nítida à memória. Um sujeitinho magricela, alto, bigode de tenor de zarzuela, muito tolo, afetando constantemente uns ares de janota do chiado, com os requintes enjoados de uma certa delicadeza pulha, peculiar aos alfaiates de Lisboa. E Raimundo ficou na dúvida sobre o nome deste tipo. Moreira? Não, não era Moreira. E procurava mentalmente o nome com insistência. Pereira? Não. Nogueira? Era Nogueira, era.
E este nome trouxe-lhe logo à lembrança uma ocasião em que conversara com um Nogueira Penteiro e passou na rua uma mulher doida que levantava as saias até a cintura para mostrar o corpo. E assim levou Raimundo meditando coisas inteiramente estranhas à situação, porém de repente estremeceu. Era outra vez a ideia primitiva, a ideia capital. Reapareceria, tinha feito uma saída falsa, ficara atrás da porta do cérebro, a espreitar para dentro o pensamento. Então Raimundo recaiu em si e sentiu a presença incômoda dessa ideia importuna, vexatória, que esperava pelo seu pensamento para se apoderar dele, como um polícia espera na porta da rua que saiamos para nos levar preso. E o pensamento de Raimundo remancheava para não ir logo, mas a ideia implacável má gritava-lhe da porta: então, ande, avie-se! E o prisioneiro entregava os pulsos. De repente ergueu-se da cadeira, bateu vigorosamente na mesa, exclamando como em resposta para uma voz que vinha-lhe de dentro: ora, sebo, o que tenho eu com isso? Sim, o que tenho eu com isso? O que vim fazer a esta província estúpida foi tratar de meus negócios liquidados. Vou-me embora, musco-me. Passem muito bem. E passeava pelo quarto agitado, a fingir-se muito egoísta, com as mãos nas algibeiras das calças. Sim, sim, longe daqui não sou o forro à pia, o filho da escrava, sou o doutor Raimundo, estimado, querido e respeitado. Vou, por que não? O que mo poderia impedir? E parou, tornou a andar, afinal assentou-se na cama e dispôs-se a dormir. Despiu o paletó, arremessou o chapéu, o colete. Sim, o que mo poderia impedir? Ia descalçar a primeira botina quando surpreendeu-se com a lembrança de Ana Rosa. Uma voz exigente bradava-lhe de dentro com a impertinência de um patuleia necessitado que vem reclamar o emprego. E eu? E eu? E eu? Esqueceste-te de mim, desgraçado? Não é verdade? Pois bem, não quero que vás, entendes? Não irás. Sou eu quem tu há de impedir. E Raimundo, muito admirado de não ter até ali pensado em Ana Rosa e, como querendo fugir a essa nova ideia, despiu-se com pressa, com impaciência, e atirou-se de bruços na cama, soluçando. Às 6 horas da manhã ainda havia luz no quarto do mulato. No dia seguinte, às 11 horas, Raimundo desceu muito abatido ao escritório de Manuel e pediu-lhe que apressasse seus negócios porque estava de viagem, que não se podia demorar mais tempo no Maranhão. Mas venha cá, doutor, o senhor não me deve levar ódio por ter eu... Ah, certamente, certamente, nem pensemos nisso, interrompeu Raimundo, procurando desviar a conversa. O senhor teve toda a razão. Vamos ao que importa. Mas não ficou maçado comigo? Oh, senhor, não. Como quer que lhe diga que não? Ora essa, maçado por quê? Já nem pensava em tal. Vinha até pedir-lhe um serviço. Se estiver em minhas mãos, é simples. E depois de uma pausa, Raimundo continuou com a voz um pouco alterada, a despeito do esforço que fazia por afetar tranquilidade. Como lhe disse ontem, estava autorizado pela senhora sua filha a pedi-la em casamento. Em vista, porém, do que se passou, tenho por meu dever dar a essa senhora qualquer explicação. O senhor compreende que não posso retirar-me assim, sem mais nem menos, depois de um tal prometimento. Sim, mas não lhe dê isso, cuidado. Eu darei qualquer desculpa. Uma desculpa, sim, é preciso dar uma desculpa, mas entendo que o melhor é dizer-lhe francamente a verdade, explicar-lhe tudo, contar-lhe o que se passou e expor-lhe a razão por que me retiro. Só o senhor se pode incumbir disso. Eu confesso-lhe que tenho acanhamento para essas coisas. Manuel coçava a nuca com a mão esquerda, enquanto com a direita batia o cabo da caneta entre os dentes, na atitude contrariada de quem toma, a pura força de circunstâncias, interesse em uma causa estranha. Porém, quando Raimundo falou em mudar-se, ele atalhou logo. Ah, como o senhor quiser, mas nossa casa está às suas ordens. Bem, concluiu Raimundo, agradecendo com gesto o oferecimento de Manuel.
Posso então contar que o senhor se encarrega de explicar tudo à senhora sua filha. Pode ficar descansado. E quando terei os meus negócios concluídos? Antes da chegada do vapor, já o senhor estará inteiramente desembaraçado. Muito agradecido. E Raimundo subiu para seu quarto. Fazia um grande calor. O céu todo limpo, com as suas nuvens muito arredondadas, parecia um imenso tapete azul, onde dormiam enormes cães felpudos e preguiçosos. Raimundo lembrou-se de sair. Faltou-lhe o ânimo, afigurava-se-lhe que na rua todos o apontariam, dizendo: lá vai o filho da escrava. Ia abrir a janela e hesitou. Sentia um grande tédio, um mal-estar crescente desde a revelação de Manuel, uma indisposição contra tudo e contra todos. Irritava-se com a voz fanhosa e aflautada de um quitandeiro que argumentava na rua com um súcio. Abria o álbum com a intenção de desenhar, porém repeliu-o logo. Tomou um livro e leu distraidamente algumas linhas. Fechou-o. Levantou-se, acendeu um cigarro e passeou a largos passos pelo quarto com as mãos nas algibeiras. Em um desses passeios parou defronte do espelho e mirou-se com muita atenção, como se nunca se tivesse visto. Procurou descobrir no seu rosto pálido alguma coisa, algum sinal particular que lhe dissesse bem alto: mulato, escravo. E mirava-se com a paciência de quem procura espinhas. Afastava o cabelo das fontes, esticava a pele das faces, espiava o interior das ventas, revistava os dentes. Achou-se antipático, horrível. Fez uma careta e arremessou o espelho sobre a cômoda, um tédio imenso, sem fundo. Sentia uma grande impaciência, porém vaga, surda, sem objeto, um desejar que o tempo corresse depressa, que chegasse um dia que ele não sabia que dia era. Uma vontade indefinida de ir à Vila do Rosário, procurar a pobre mãe, a preta Domingas, a dedicada escrava de seu pai, e carregá-la consigo, dizendo a toda a gente: esta preta idiota é minha mãe. Fugir com ela da pátria, como quem foge de um covil de homens maus, e meter-se em qualquer terra, onde ninguém conhecesse a sua história. Mas de repente chegava-lhe Ana Rosa à memória, e ele desabava num grande desânimo. Humilhado, infeliz, solteiro, e deixava cair a cabeça na palma das mãos, estático, a soluçar. Por esse tempo, Manuel acabava de expor à filha a necessidade de esquecer Raimundo. Enfim, dizia ele, tu já não és uma criança e bem podes julgar o que te fica bem. Há por aí muito rapaz decente, de boa família, e no caso de te fazer feliz. Vamos, não quero ver esse rostinho magoado. Deixa estar que mais tarde me agradecerás o bem que te estou fazendo. Ana Rosa, de cara baixa, fechada, ouvia aparentemente resignada as palavras do pai. A boa rapariga confiava muito em seu amor e nos juramentos de Raimundo para arreciar qualquer consequência má das imposições paternas. Só agora soubera ao certo a procedência do namorado. No entanto, ou fosse porque lhe germinassem ainda no coração os últimos conselhos maternos, ou fosse porque o amor verdadeiro é inalterável, o caso é que essa história, que a tantos arrancara exclamações de desprezo e de surpresa, isso que forneceu assunto para gordas palestras nas portas de botica, isso que foi comentado em toda a província, desde a sala mais pretensiosa até a quitanda mais reles, isso que fechou muitas portas a Raimundo e criou-lhe inimizades, isso, essa grande história muito escandalosa, não alterou absolutamente nada o sentimento que ela votava a Raimundo. As palavras de Manuel gastavam-se contra a resolução da filha, como se gastariam os dentes de quem se lembrasse de mastigar um diamante. O verdadeiro amor é como o diamante, rijo, puro e transparente. Ela continuava a estremecer e desejar o mulato com a mesma perseverança, com a mesma fé. Tinha para si que ele possuía bastante merecimento, bastante dignidade, bastante atrativo para ocupar de todo a atenção de quem o observasse, sem dar tempo a que se lembrassem de examinar-lhe o passado.
Estabelecia uma relação entre as regalias do amor de Raimundo e as vergonhas que pudessem resultar de sua procedência, e achava que aquelas bem mereciam o sacrifício destas. Finalmente estabelecia comparativamente as duas partes e entendia que a de regalias era muito superior à outra, e como no seu pensar a parte maior sempre absorvia a menor, Ana Rosa concluía convencendo-se de que as vergonhas deixavam de existir, inteiramente absorvidas pelas virtudes de Raimundo. E na sua lógica de mulher apaixonada, ele aparecia-lhe perfeito e inteiriço como o melhor dos noivos. Outra qualquer pensaria da mesmíssima forma nas suas circunstâncias. Amava. Eis tudo. Manuel, com os seus conselhos e apreciações desfavoráveis sobre a procedência e as qualidades de Raimundo, não conseguia mais do que estimular o desejo da filha, juntando aos atrativos do belo rapaz mais um, não menos perigoso, o da proibição. Enquanto ele expunha a Ana Rosa um quadro assustador, realçando com as cores negras de sua experiência os inconvenientes de um tal casamento, profetizando com os seus extremos de pai um futuro de vergonhas e lágrimas, e até ameaçando-a de retirar-lhe a bênção paterna, ela, distraída, de cabeça baixa, respondia-lhe maquinalmente com estas palavras: sim, não, de certo, está visto, sem prestar o menor interesse, porque o próprio assunto da conversa fazia distrair, trazendo-lhe à ideia os seus pensamentos favoritos, o seu amor, o seu futuro, os seus filhos e as suas felicidades conjugais. Quanto deve ser bom, pensava ela enquanto o pai falava para ir, ser amada na independência do lar, na liberdade do matrimônio por aquele homem tão gentil e tão talentoso. Quanto deve ser agradável acordar uma bela noite ao tato daquelas mãos morenas, ao colar daqueles lábios sensuais, ao magnetismo daquele olhar varonil, à música voluptuosa daquela voz. E pensando deste modo, perdia-se em conjecturas, em desejos e em esperanças, inteiramente avessas ao que dizia o bom Manuel. Se este, no meio da conversa, se lembrasse de fazê-la repetir o que ouvia, Ana Rosa nada poderia responder, porque, enquanto o pai pregava o seu sermão, ela vagava longe, muito longe dali, em um mundo cor-de-rosa, construído na sua fantasia só para si e o amante. Enfim, disse Manuel, procurando terminar a conversa, satisfeito pelo ar concentrado, como que resignado da filha. Enfim, nada temos que recear, porque ele muda-se por esses dias e parte definitivamente no primeiro vapor para o Rio. Esta notícia, dada assim a queima-roupa, e o modo firme por que foi pronunciada, despertaram Ana Rosa de seu devaneio. Hein? Como? Parte? Muda-se? Por quê? E fitou o pai sobressaltada. Ele muda-se até o dia da viagem. Mas por quê? Senhores! O velho ficou em um grande embaraço. Não queria dizer abertamente a verdade, que Raimundo mudava-se para fugir ao perigo. Não lhe convinha dar a entender à filha que Raimundo também amava, também ia sofrer, sozinho, viúvo, abandonado. Temia dar ao namorado infeliz uns tons simpáticos de perigoso romantismo. E, sem atinar com uma resposta, com uma saída, Manuel balbuciava. O rapaz maçou-se com o que eu lhe disse e, como é senhor de seu nariz, muda-se. Ora essa, pensas talvez que ele sinta-se muito com isso, hein? Estás enganadinha, filha. Veio muito lampeiro ao escritório e pediu-me que o desculpasse contigo, que desses o dito por não dito, que ele precisava mudar de ares, que se aborrecia muito cá pela província, pela aldeiola, como ele a chama. Mas por que então não se entendeu ele mesmo comigo? Ora, filha, bem se vê que não conheces o Raimundo, pois ele lá é homem para essas coisas. Diz que tem um horror mortal às cenas sentimentais. Percebo, disse Ana Rosa, transformando-se e cobrindo o rosto com as mãos. Ele me não ama, nunca me amou, um miserável. E abriu a chorar ruidosamente. Hein? Olá? Então que diabo quer isso dizer? Ora essa! Ai, que isto de mulheres não há quem as entenda.
Ana Rosa fugiu para seu quarto, nervosa, soluçando, e atirou-se sobre os travesseiros da cama. O pai seguiu-a assustado. Então, minha filha, que é isto? Diabo da peste! E Ana Rosa soluçava. Então, que tolice é esta, Nica? Olhe, minha filha, escuta. Não quero escutar nada. Diga-lhe que se pode ir quando quiser. Eu com isso nada tenho. Pode ir, que até me faz favor. E assoava-se soluçando. Grande coisa perdes, na verdade? Ora, vamos, nada de asneiras. Ana Rosa continuava a soluçar cada vez mais, com o rosto escondido nos braços. As mangas do vestido e os travesseiros da cama estavam já ensopados de lágrimas. Assim ficou meia hora. De repente parou o choro, ergueu a cabeça e soltou um gemido rápido e agudo. Era o histérico. Diabo! Fez Manuel, coçando a cabeça atrapalhado, e chamou logo pelos de casa. Dona Maria Barbosa, Brígida, Mônica! O quarto encheu-se incontinente. O cônego Diogo, que estava na saleta à espera do resultado da conferência, entrou no quarto, atraído pelos gritos da afilhada, a benzer-se todo. Hoc opus hic labor est. Com o mutim, Raimundo saíra de seu quarto, atarantado. Estava a passar pelo sono, estendido em uma cadeira, muito fatigado, física e moralmente. Quando adormeceu, fazia 24 horas que não pregava o olho. Sentia-se mal, bastante excitado. Sonhara que fugia com Ana Rosa e que em caminho haviam sido perseguidos por 2 pretos horríveis, armados de facão. Era um pesadelo. Raimundo queria correr e não podia. Os pés enterravam-se-lhe no chão. Ana Rosa pesava como se fosse de chumbo. Os pretos cada vez mais se aproximavam. Iam alcançá-los. Raimundo suava de medo. Estava imóvel, sem ação, a língua presa. Os gritos histéricos de Ana Rosa no quarto coincidiram com a ocasião em que os pretos do sonho dardejavam os terríveis facões. Com um esforço, Raimundo saltou da cadeira e olhou sobressaltado para todos os lados. Os gritos vinham da varanda. Correu para lá, fora de si, atrapalhado. O cônego, porém, saiu-lhe ao encontro. Atendite! Ora, até que enfim nos encontramos? Psiu! Fez o cônego. Ela está sossegando? Não vá lá, que lhe pode voltar o ataque. O senhor é o causador de tudo isso. Preciso dar-lhe 2 palavras incontinenti, senhor cônego. Homem, deixe isso para outra ocasião. Não vê o alvoroço em que está a casa? Se lhe digo que preciso falar-lhe incontinenti, ande! Que diabo tem o senhor comigo? Quero tomar alguns esclarecimentos sobre São Brás, percebe? Horresco referens. E Raimundo, com um empurrão, meteu-se com o cônego no quarto e fechou-se por dentro a chave. Cachorro! Vais já dizer-me quem matou meu pai? Sei cá! E o cônego empalideceu. Estava prumo, defronte de Raimundo, tinha os braços cruzados. O que quer dizer isto? Quer dizer que descobri afinal o assassino de meu pai e posso vingar-me como entender. E Raimundo, sempre agitado, tinha olhares de ameaça. É uma violência? Perguntou o padre com a voz sufocada de comoção. Raimundo respondeu com gesto grosseiro. Muito bem, senhor doutor Raimundo, muito bem. Andou maravilhosamente. É dessa forma que me pede notícias de seu pai. É este o modo por que agradece-me a amizade que dediquei noutro tempo ao pobre homem. Fui o seu único amigo, o seu amparo, a sua derradeira consolação. E é um filho desse santo homem que agora, depois de 20 anos, ameaça um pobre velho que foi sempre respeitado por todos. Parece que só esperavam que me embranquecessem de todo os cabelos para insultarem esta batina que foi sempre recebida com o chapéu na mão. Ah, muito bem, muito bem. Era preciso viver 20 anos para ver isto. Muito bem. Quer vingar-se? Pois vingue-se. Quem o impede? Sou eu o criminoso? Pois vem o carrasco. Não me defenderei, mesmo porque já me faltam as forças para isso. Então, o que faz que não se mexe? De fato, Raimundo estava imóvel, sentia-se envergonhado. Chegara mesmo, à vista do aspecto sereno e resignado do cônego Diogo, a julgá-lo inocente, a duvidar do valor das conclusões que tirara de seus raciocínios. Com efeito, seria crível que aquele velho simpático, que só respirava religião e coisas mansas, fosse o autor de um crime tão abominável,
Onde diabo tinha ele a cabeça quando se convenceu de semelhante loucura? E Raimundo, sem saber o que fazer, assentou-se em uma cadeira e encostou a cabeça nas mãos. O cônego compreendeu que ganhara terreno e prosseguiu com a voz resignada e cheia de doçuras: é, o senhor deve ter razão. Necessariamente fui eu o assassino de seu pai. É um rasgo generoso e justo de sua parte desmascarar-me e cobrir-me de ultrajes aqui nesta casa, onde sempre beijaram-me as mãos e respeitaram-me. O senhor tem toda a razão. Olhe, agarre aquela bengala e bata-me com ela. O senhor está moço, pode fazê-lo, está no vigor de seus 25 anos. Vamos! Fustigue este pobre velho indefeso, castigue este corpo decrépito, que já não presta para nada. Então, bata sem receio, que ninguém o saberá. Pode ficar descansado que não gritarei. Tenho defronte dos olhos a imagem resignada de Cristo. Vamos, acabemos com isto. E o cônego Diogo, com os braços e os olhos erguidos para cima, caiu de joelhos no meio do quarto e exclamou soluçando: ó Deus misericordioso, tu que tanto sofreste por nós, lança um olhar de bondade sobre esta pobre criatura. Compadece-te desta alma pecadora que foi levada pela paixão mundana. Não deixes que Satanás se apodere da infeliz. Salva, perdoa. Como perdoaste teus algozes? Graça para eles, Senhor, graça. E o cônego ficou em êxtase. Tenha bondade de levantar-se, disse Raimundo, dando-lhe as mãos. Deixemo-nos disto. Pode ir descansado, que não procederei contra o senhor. Vá, vá, senhor cônego. E Raimundo conduziu-o à porta. Vá, vá. Se fiz-lhe uma injustiça, perdoe-ma. Nem sei onde tenho a cabeça. E perdoo-te mesmo, filho. Eu sei o que são estas coisas. E o cônego pousou a mão sobre o ombro de Raimundo. Calculo o teu estado de excitação. Tudo isso é muito natural, mas consola-te que Deus é grande. Só ali está a verdadeira paz e felicidade. E apontava para o teto do quarto. Isto que sucedeu entre nós, continuava ele, foi como se nada tivesse sucedido. Fica-te com a Virgem Santíssima. E saiu de cabeça baixa, o ar cândido e muito senhor de sua inocência, porém a descer a escada ia resmungando entre dentes: o safado descobriu tudo. Deixa estar que mas pagarás, meu cabrinha pistolado. Fim do capítulo 12. Gravado por Adriana Sacioto.